Lembre-se de Pedro, Ellen. Não se vanglorie e fique alerta. Monte guarda sobre seus olhos e ouvidos, que são os caminhos que levam a seu coração, e sobre seus lábios, que são o caminho que sai dele, pois podem traí-la no momento de desatenção. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Essa deve ser a última resenha de 2020, o último vídeo de 2020, e hoje a gente vai conversar sobre a Senhora de Whitefell Hall, ou sobre a Inquilina de Whitefell Hall, de Anne Brontë, autora cujo bicentenário é comemorado nesse ano, e de quem eu já falei um pouco no vídeo de melhores leituras de 2020. Eu vou conversar um pouco sobre esse romance que me impressionou tanto e que eu li para o projeto da minha amiga Lili, que tá rolando lá no perfil dela no Instagram, Lili e o livro, né? Ela faz lives para falar dos livros das irmãs Brontë, e a live sobre esse já rolou, foi uma live ótima, que teve a participação da tradutora dessa edição da Record, que foi o que eu li, que foi a Júlia Romeu. E esse livro vem sendo resgatado nos últimos anos, em especial por pesquisadoras feministas na área da teoria da literatura, e vem impressionando as pessoas pelos seus temas e pela abordagem desses temas. A Anne Brontë era a irmã mais nova das irmãs Brontë e ela é normalmente a menos conhecida. O estilo de escrita dela também é um pouco diferente. O A Inquilina é o segundo livro dela. Eu acho que de romance a Anne só escreveu 2, o outro tá resenhado aqui no canal também, que é o Agnes Grey. Saiu um em seguida do outro, se eu não me engano, o Agnes Grey foi publicado em 1847, o Inquilina em 1848, e a Anne acabou morrendo em 1849, né? Os irmãos morreram ali num período próximo, com exceção da Charlotte, né? A Anne morre com 29 anos, alguns meses depois de perder o seu irmão Bramwell e a sua irmã Emily Brontë. Eu tô chamando o romance de Inquilina porque é a tradução talvez mais comum, né? Até nessa live da Lili, a Júlia explicou que essa edição da Record saiu com o nome de A Senhora de Whitefell Hall por um problema, um erro de comunicação interna lá, entre ela e a editora, porque na verdade ela pretendia que fosse Inquilina mesmo, que é a tradução que ela acha melhor, porque a história da protagonista é essa história dessa mulher que vai alugar essa casa, essa propriedade chamada Whitefell Hall. Então tem mesmo essa ideia de inquilina. Então eu vou passar aqui a resenha, provavelmente a maior parte, chamando o romance de Inquilina e não de Senhora. A popularidade menor da Anne Brontë pode ser atribuída a algumas questões, em especial a atuação da própria irmã, da Charlotte, que foi quem ficou, né, quem restou depois dos irmãos e ficou meio que ali administrando a publicação da obra delas. Como Inquilina foi um romance que sofreu muita crítica, ele foi considerado muito radical, um pouco vulgar e mórbido, a Charlotte alegando que o romance não fazia jus à personalidade da Anne, que a Anne era uma moça muito quieta, muito calma, muito pacífica, que aquele romance ali ela achava que de certo modo manchava a memória da Anne, e ela acaba optando por, depois de determinado tempo, não reeditar mais esse romance. Então ele fica um tempo sem ser lançado, depois ele começa a ser lançado cheio de cortes, né, censurado, ou em versões não oficiais, até que começa a haver um esforço de resgatar esse romance, que teve sucesso quando saiu, né? O romance, quando publicado, foi sucesso e teve que ter uma segunda edição logo em seguida. Eu li um artigo de um crítico literário que vai tentar mostrar a relação próxima entre os romances da Charlotte e da Anne, dizendo que a Charlotte talvez tivesse outros motivos, mas isso não está registrado em lugar nenhum, tá? Isso é uma hipótese que ele comenta, que algumas pessoas aventam, que seria o fato de que a Charlotte talvez tivesse medo de ser associada a esse romance, que foi muito criticado, porque as irmãs publicavam sob pseudônimo, né? E quando o Inquilina saiu, ele ficou sendo divulgado como sendo do mesmo autor do famoso, do conhecido, enfim, Jane Eyre. O que não é verdade, porque Jane Eyre seria da Charlotte, né? E aí, essa foi uma confusão que a Charlotte teve que ir lá desfazer com os editores e dizer que não, porque começava -se a especular que os irmãos Bell, né, os escritores, Acton Bell sendo a Anne,
Clarabelle sendo a Charlotte e Alice, se eu não me engano, era o pseudônimo da Emily, que eles seriam a mesma pessoa, né? Então a Charlotte vai lá dizer que eles não são a mesma pessoa. Então que o autor de Inquilina não é ela, não é Currer, né? Seria Acton, que na verdade era a Anne Brontë. Então esse crítico diz que existe essa especulação de que a Charlotte não queria ficar associada a esse livro, mas ele diz que também existe a especulação de que a Charlotte não queria que o seu romance Jane Eyre fosse suplantado, vamos dizer assim, que ele não recebesse menos atenção do que o Inquilina, porque os dois foram romances muito populares. E então ela meio que não queria que o Inquilina atrapalhasse, sei lá, a recepção do Jane Eyre. Mas eu acho que isso não tá registrado em lugar nenhum, tá? Isso acho que são especulações. A Inquilina de Whitehall Hall é um romance que conta a história de uma mulher chamada Helen, e ele é narrado de modo epistolar. Então a gente tem uma moldura narrativa, que são as cartas de um homem chamado Gilbert Markham, que teria conhecido essa mulher, ele quer contar a história dessa mulher. Então, depois de um determinado momento em que o Gilbert manda essas cartas para um amigo, ele insere na narrativa, supostamente nessa correspondência com esse amigo, fragmentos do diário da Helen, que a Helen teria dado para ele ler. Você acaba tendo uma narrativa dentro da outra. E depois de mais à frente no romance aparecem algumas cartas da Helen também. A Helen era uma moça de boa família que acaba sofrendo com a decisão de fazer um casamento que acaba se revelando um mau casamento. Como é que a Helen conhece o Gilbert, esse primeiro narrador? A Helen se muda para essa propriedade de Whitehall Hall, que fica numa vila, que é a vila onde o Markham mora. Só que, apesar de fazer parte da vila, essa propriedade é mais afastada, ela é um pouco mais isolada. Ela chega lá toda vestida de preto, então como se ela estivesse de luto, com uma criancinha. E ela não é a pessoa mais sociável, ela não é muito aberta aos convites sociais, ela não vai muito visitar as pessoas quando convidada. Assim que ela chega à cidade, ela não frequenta a igreja. As pessoas então começam a fazer especulações sobre ela, ela começa a ser vista como uma mulher misteriosa, o que cria um fascínio nas pessoas ali. A Anne já apontando para um certo problema social, que é essa tendência a fazer fofoca da vida dos outros, né? Umas pessoas um tanto quanto ociosas socialmente e que ocupam seu tempo fofocando e muitas vezes inventando lorota sobre a vida dos outros. Essa é uma das coisas que ela critica aqui. E o Markham, em princípio, fica com uma certa implicância com a Ellen, porque a Ellen não parece dar bola para ele, né? Como ela é muito bonita e ele fica fazendo aqueles olhares espichados na direção dela, ela não se anima, ela repele as investidas dele e ele fica ali com o ego ferido. Mas com o passar do tempo, ela eventualmente começa a visitar a casa das pessoas, as pessoas forçam visita na casa dela, uma coisa horrível. Ele acaba conhecendo ela e aí ele percebe que ela não gosta muito dessa conversinha fiada, ela não gosta de ficar fofocando, que a Ellen é uma pintora, que ela gosta de ter conversas sobre assuntos profundos e elevados. Então ele começa a desenvolver de pouquinho em pouquinho uma admiração por ela, até que ele se apaixona por ela. O que acontece é que esse ar misterioso da Ellen vai fazendo com que a fuxicaria sobre ela aumente muito. As pessoas começam a fazer especulações injustas sobre ela e até um pouco perigosas, considerando a situação dela. E o Markham começa a ficar inclinado a acreditar nessas coisas. E é por isso que ela vai, então, dar o diário dela para ele. Porque eles já chegaram ali num ponto de proximidade, de amizade, uma amizade já um pouco mais que amizade. Ela, na verdade, não cede romanticamente as investidas dele, mas ela permite que eles sejam amigos e tal. Então ela acaba, e é por isso que ele tem, então, acesso aos diários dela. Não vou mais falar muito para não dar spoilers, mas
Esse romance, ele é interessantíssimo e ele desenvolve temas muito importantes de um modo muito interessante, considerando a época em que ele saiu. O romance é muitas vezes descrito como feminista ou proto-feminista e, ao mesmo tempo, é um romance profundamente cristão. A gente vai sabendo ao longo do romance que a Ellen teve um casamento horrível. Essa citação que eu li é uma conversa que a Ellen tem com a sua tia. A tia, antes da Ellen casar, a tia começa a dar uns alertas para ela, para que ela não acabe se casando fazendo a escolha errada, né? Que ela tenha cuidado, que ela analise. Então ela começa dando esse exemplo de Pedro, né? Várias conversas no livro são orientadas ou baseadas em argumentos bíblicos. Então a Bíblia é muito utilizada, passagens bíblicas são muito utilizadas para fortalecer o argumento das pessoas aqui nas suas conversas. E essa tia da Ellen tá tentando alertá-la. A Ellen não tem mais a mãe, alguma coisa, não vou dizer o que, esquisita acontece com o pai, e ela então é criada por esses tios, que parece que... Eu não sei se a tia era realmente tia, se eles eram tios de consideração, mas ela tem esses tios, e a tia tá tentando alertá-la sobre... e educá-la também, de certo modo, né? Essa coisa do didatismo é uma coisa bem presente nos livros da Anne, tava no Agnes e tá nesse aqui também. Mas a tia tá tentando educá-la para que ela saiba a melhor maneira de escolher o marido. Então, um pouco depois dessa fala sobre Pedro, né, para que ela não deixe as suas primeiras impressões traí-la, ela diz o seguinte: primeiro examine, depois aprove. E só por último ame. Que seus olhos não vejam nenhuma atração externa. Que seus ouvidos não ouçam o fascínio causado pelos elogios e o discurso fútil. Eles são nada. Em princípio, quando a gente acaba de ler essa passagem, a gente fica achando a tia um pouco rígida demais, talvez, né? Até porque as opções de pretendentes da Ellen não eram muito promissoras. Tem uns homens interessados nela, cortejando ela, mas normalmente são homens muito mais velhos e eles são muito desagradáveis. Assim, eles são um pouco grosseiros, ou eles são muito chatos, ou eles são muito sufocantes, enfim. Então a Ellen não tá muito animada com essas opções. Mas tem uma fala engraçada dela depois, que a tia fala isso, a Ellen responde: mas o que farão os pobres tolos e depravados, tia? Se todos seguirem seu conselho, o mundo logo acabaria. Né? E tem um pouco a visão aí pessimista da sociedade no romance, sim. Infelizmente, a Ellen não vai seguir os conselhos da tia. Ela vai se deixar levar pela beleza e pelo charme de um rapaz chamado Arthur Huntingdon, com quem ela acaba casando e que vai se revelando um verdadeiro crápula. E tem uma coisa então interessante nesse romance, porque ele dialoga um pouco com a tradição gótica, mas ele subverte vários elementos do gótico ao mesmo tempo. Então você tem essa coisa da mulher que casa com um marido que se mostra um crápula, é um dos padrões, né? Uma das fórmulas, vamos dizer assim, do romance gótico. Então ela vai casar com esse cara que vai se mostrar um homem horroroso. A diferença é que no tratamento da Anne, não vai haver a romantização desse homem perturbado, né? Desse herói perturbado. Aqui não vai ter romantização nenhuma. Então, assim, o tempo inteiro esse homem vai ser mostrado como uma pessoa horrível, uma pessoa depravada, uma pessoa corrompida. A outra ruptura com a estrutura do gótico é que a Anne vai desmistificar essa figura da mulher que muda o homem com a força do seu amor, né? Do amor redentor, não vai ter amor redentor aqui nenhum, né? Então você tem a Ellen, que é essa mulher profundamente religiosa, que segue de modo até bastante rígido uma moral cristã. Ela é de uma retidão moral assim muito grande, inclusive ela é praticamente uma personagem sem defeitos. O maior defeito dela é ser ingênua, né? Em alguns momentos ela é ingênua. Ela é uma personagem com uma tendência grande ao sacrifício, né? Um princípio cristão muito importante, o de você se sacrificar pelo outro, pelo bem do outro, ainda que esse outro seja a pior pessoa. E ela acredita nesse poder redentor do seu amor, que vai dar muito ruim, não vai funcionar. Ela vai tentar durante muito tempo e não vai funcionar. O romance e o relacionamento, né, a representação desse relacionamento da Helen com o Arthur Huntington, ela é muito perturbadora, porque é praticamente o fluxograma
do romance abusivo. O Huntington vai se revelando um homem muito agressivo e ele vai agindo com a Ellen de modos violentos, com abusos que são tanto psicológicos quanto físicos. Os psicológicos em maior número do que o físico. Mas ele faz bastante gaslighting com ela, ou seja, que é tentar fazê-la achar que tudo é culpa dela, ou que as coisas que ela vê como erradas, ela na verdade está fantasiando. Tudo que ele faz de errado, ele diz que a culpa foi dela, foi ela que o levou a fazer isso. E nisso, a opressão vai aumentando muito. Ele chama alguns amigos pra passar temporadas na casa deles, né? Isso era muito comum. E ela começa a passar por uma série de humilhações. Ele começa a impor proibições a ela. Ele é infiel, publicamente, todo mundo sabe. Ele começa a abusar do álcool e tem cenas bem pesadas de homens se embebedando e de homens forçando outros homens a se embebedar, e aí eles perdem completamente o controle e perdem completamente o respeito diante das suas esposas. Então são cenas assim deploráveis que foram recebidas com um certo pavor quando o romance saiu. Aparentemente, a sociedade da época da Anne Brontë não estava preparada para ver a realidade, que na verdade era algo bastante conhecido, mas eles não estavam preparados para ver isso representado na literatura, porque isso causou uma certa repulsa em vários leitores e críticos. Essa, então, acaba sendo uma característica bem particular da Anne Brontë, que é esse realismo intenso na descrição dos problemas sociais. Esse é um romance que vai falar muito sobre essa sociedade corrompida e que vai falar muito sobre o problema da educação dos homens e mulheres. Como a educação das mulheres e dos homens é diferente, mas como ela é ruim dos dois modos, que é uma crítica que ela já fazia no Agnes Grey. As mulheres sendo educadas para adorno e sempre focadas num casamento por interesse, por dinheiro, e com um bocado de superficialidade. Então essas mulheres que não sabem ter conversas sérias, mulheres que só ficam falando sobre fofoca e agindo com coqueteria. E a masculinidade dos homens, né? Essa educação dos homens para uma agressividade, o que hoje a gente chama de masculinidade tóxica. Então assim, é tratar mal as crianças, é tratar mal os animais, é tratar mal os filhos, é tratar assim, não ser respeitoso entre si mesmo, entre seus pares, né? Uma brutalidade muito grande. Então a gente vai acompanhando isso no romance com o Arthur e os seus amigos, mas o mais perturbador do romance é que esse Gilbert, o narrador, que supostamente deveria ser o personagem melhorzinho do livro, ele também faz isso, né? O Gilbert, ele se aproxima num sentido de mais afeto com a Helen, né? Ele gosta dela, enfim, ele se interessa por ela, ele não sabe direito a história pregressa dela e nem por que ela fica recusando as suas investidas, mas o Gilbert também não é flor que se cheire, não. Ele também é um filho mimado pela mãe, tem algumas cenas, inclusive a Anne aproveita a figura do Gilbert como narrador para mostrar essa diferença também através dele, né? Como é diferente a educação da irmã dele e a dele, como a mãe educa a irmã para servir o irmão, como a mãe mima ele. Assim que ele chega em casa, a irmã tem que sair correndo para servir o chá para ele. Tem uma fala da irmã que ela fala como ela sempre tem que ceder as coisas melhores para ele. E a mãe reforça essa mensagem de que a preocupação da mulher é garantir que o melhor seja feito para os gentlemen, né? Para os senhores da casa e para os cavalheiros da casa. E que as mulheres, o que sobrar para as mulheres tá bom, assim, né? Então, de fato, uma hipervalorização do homem. Então, o Gilbert é mimado e o Gilbert também não aceita não ter suas vontades, suas necessidades atendidas. Então, assim, tem momentos no romance em que ele é muito agressivo. Não com a Ellen, com outros personagens, mas ele é agressivo. Mas com a Ellen, em alguns momentos, ele é intrusivo. Assim. Então, assim, ele é abusado, ele se mete onde não foi chamado, enfim. Não só ele, tem um outro personagem também. Quando um dos amigos da família, se eu não me engano é o Hargrave, quando ele percebe
a tensão entre a Helen e o seu marido Arthur, porque ele é um desses convidados que fica lá visitando, ele começa a querer se aproveitar da situação para cortejar a Helen, porque ele vê que o Arthur trata ela mal, humilha ela em público, vê que ela já, tipo assim, demora para isso acontecer, mas o véu vai caindo dos olhos da Helen, ela vai percebendo que o Arthur não tem salvação, assim, que a situação é muito pior do que ela imaginava. E esse Hargrave vai tentando se aproveitar, ele vai se aproximando, ele vai cortejando, ela fala que não, ela fala que não quer, ela fala que não vai ceder, que ela não vai abdicar dos seus princípios cristãos, que não é porque o marido tá agindo mal que ela vai agir mal também. E ele não aceita, é outro que não aceita as negativas, né? A mulher tá falando não interessa, ele fica insistindo, enfim, homens horrorosos nesse livro. Esse é um romance narrado em retrospecto e tem um complicador nessa história que, assim, o romance aparentemente ele é contado pelo Gilbert em 1847, mas ele trata do período de 1820, da década de 1820, que é uma época em que legalmente a mulher estava muito desamparada na Inglaterra. Então era muito, muito difícil para a mulher se divorciar. Se ela tivesse que divorciar, eram pouquíssimos casos, e esses casos eram complicadíssimos, tipo o marido cometeu zoofilia, coisas assim. Por outro lado, era muito mais fácil para o homem se divorciar, e tudo era propriedade dele. O filho era propriedade dele, o dinheiro da mulher era propriedade dele, o dote que a mulher trouxe pro casamento era propriedade dele. Se ela trouxe uma propriedade grande, um palacete, sei lá, tudo era propriedade dele. Então, se a mulher vai ficar com alguma coisa ou não, se ela vai ter direito à guarda do filho, acesso ao filho, direito a alguma riqueza, é ele que resolve. Se ele quiser que ela não fique com nada, ela não fica com nada. E é isso que complica muito a situação da Ellen nesse romance. Esse é um romance, de certo modo, de uma mulher que é muito consciente da injustiça da sua situação, né? Ela não tá ali confortável naquele status quo e nem passiva. Ela vai vendo a situação dela piorando. A situação piora muito porque eles têm um filho e o Arthur tem toda... Esse filho vira uma espécie de disputa moral entre eles, porque enquanto ela fica tentando preservar o pequeno Arthur da influência maligna do pai, o pai, em provocação, tenta deseducar o máximo possível o menino, então treiná-lo, na verdade, nessa cartilha da masculinidade tóxica. E a Ellen começa a ver que ali já não, o problema ali ficou mais sério, porque já não é só ela, é aquela pequena alma ali. E essa questão de pequena alma é muito importante, porque uma grande discussão ao longo do romance, eu falei que o romance era um romance profundamente cristão, é a danação da alma das pessoas, né? Então, o que vai nortear as ações desesperadas e extremas da Ellen nesse romance, porque ela vai ter que fazer alguma coisa, é exatamente o fato de que ela tá vendo aquela pequena alma, aquela pequena criança ali se corrompendo com a influência daquele pai e dos amigos horrorosos daquele pai que frequentam aquela casa. O estilo de escrita do romance é mais direto. Essa é uma característica da Anne em relação a Charlotte e a Emily, né? Ela vai um pouco mais direto ao ponto. É um texto menos grandiloquente, eu diria, menos melodramático, o que me agrada bastante, acho que torna a leitura bastante fluida. E torna, na verdade, também o texto mais próximo para nós leitores. Esse é um texto que é muito impressionante, porque assim, muita coisa que a Anne discute nesse romance, nós estamos discutindo hoje, né? Gaslighting, mansplaining, o fato de que a mulher disse não, é não, e o cara não quer entender como não, enfim. Essas coisas do abuso, da violência doméstica, são assuntos que não são superados. E mesmo assim a gente se escandaliza. É um romance revoltante em vários momentos. Eu até comentei isso no vídeo de melhores leituras, que era um livro que eu às vezes precisava parar pra respirar, assim, porque aconteciam coisas muito ruins, tinha cenas muito pesadas. Agora, eu sei que em relação à questão do gótico, tem leituras diferentes sobre se esse romance seria menos gótico, se ele seria mais gótico, né? Porque a literatura das irmãs deve bastante ao estilo gótico, elas ainda se relacionam ao gótico, especialmente por esses homens perturbados, horrorosos, que oprimem a mulher, a mocinha, e a mocinha redime, de certo modo, os homens com seu amor, enfim, essas propriedades afastadas, né, com um ar assim meio fantasmagórico. O que acontece é que eu li um artigo que está na Cambridge Companion to the Brontes. Existem essas
essas coletâneas, né, esses compêndios acadêmicos sobre autores e temas como a Cambridge e o Oxford, né? Eu tenho o e-book da Cambridge Companion das Irmãs Brontë, e tem um artigo de um teórico chamado Gil Matos, onde ele vai dizer que o livro da Anne, ele é um tipo, sim, de gótico, que ela teria seguido a influência de um romance que ela teria lido, que se chamava Man About Town, que é um romance gótico sobre alcoolismo. E que essa variedade do gótico é chamada de gótico médico religioso. Eu nunca tinha ouvido falar. E ele diz que essa variedade do gótico médico religioso, ela é uma variedade que descreve os horrores dos sintomas da dissolução. Então ele pode ser focado na dissipação espiritual da pessoa, então na recusa dela de uma adesão a uma certa religiosidade, ou na questão médica, a essa questão do vício, né? Que no caso do romance, o Arthur é alcoólatra, né? E também aí tem a questão, acho que é uma questão importante de ser dita, que são as experiências particulares da Anne, como elas influenciam a escrita dos seus 2 romances. Não é que os romances dela sejam necessariamente autobiográficos, mas é que ela usa o que ela viu e o que ela viveu como experiência para contar as histórias. Inclusive, ela usa essa argumentação quando sai a 2ª edição do Inquilina, porque ela é muito criticada e ela diz que ela está tentando dizer a verdade, baseado em coisas que ela presenciou, e que ela não acha que a verdade deva ser mascarada, deva ser disfarçada. Esse prefácio é maravilhoso, o livro já vale pelo prefácio, pelo que ela fala no prefácio. Mas o que acontece é o seguinte, a Anne trabalhou como preceptora, né, alguns anos, e essa experiência como preceptora, né, ou seja, educando ali os filhos dessas famílias mais ricas, permitiu que ela presenciasse cenas deploráveis de como essas pessoas mais ricas viviam. Essas cenas, a discussão sobre esse desrespeito, essa futilidade, essa masculinidade agressiva, esse hábito de fofocar, de falar sobre a vida alheia, de serem pessoas rasas, superficiais, até pouco educadas, pouco instruídas. Ela vai trabalhar bastante no Agnes Grey, mas ela vai trazer aqui também porque ela supostamente teria presenciado, né, essas cenas deploráveis, familiares, muito ruins, de homens que eram péssimos exemplos, de mulheres também, enfim, de pessoas que não tinham, vamos dizer assim, o estofo moral que ela valorizava como boa cristã, né? Lembremos que as irmãs eram filhas de um clérigo. A Anne é considerada a mais religiosa das irmãs, num sentido da obra, né? Porque a Charlotte é bastante também. A Charlotte também bota muita questão religiosa nos livros dela. Mas a Anne pesa um pouco a mão, assim, a questão de julgar os personagens, na verdade, de mostrar os personagens sob essa ótica, né, de como ele se encaixa ou não dentro de uma perspectiva religiosa, de uma moral cristã, é bem pesada nos livros da Anne Brontë. Embora ela aparentemente tenha tido até um momento de crise da fé, mas ela volta para a religiosidade de outros modos. Não vou me aprofundar muito nessa questão, mas enfim, ela analisa bastante as pessoas sob essa perspectiva. E a outra questão é o alcoolismo do Bramwell, né, o seu irmão, né, os irmãos Brontë que sobrevivem, porque assim, vários irmãos vão morrendo, vários não, mas acho que alguns, uns 2 ou 3, não me lembro, acho que 2, acho que são 2, morrem quando eles são crianças ainda, né, acho que são 2 irmãs mais velhas, se eu não me engano. Então sobram os 4, né, Bramwell, Charlotte, Emily e Anne. E o Bramwell, ele foi criado assim meio que como a promessa da família, ele é que ia herdar as propriedades, enfim. O Bramwell dá meio errado, assim, ele não é uma pessoa que vamos dizer assim, dá certo em, sei lá, qualquer carreira. Ele acaba tendo um caso extraconjugal que fica meio que conhecido publicamente. Ele começa a abusar do álcool e do ópio. E daí ele começa a gastar dinheiro no jogo, é o dinheiro da família, então ele vai extorquindo o pai deles, o clérigo, para ir gastando esse dinheiro até que ele fica totalmente dissipado, né?
e muito doente. Ele contrai tuberculose e acaba morrendo, e as irmãs começam a morrer em seguida, né? Você tem a Emily depois e alguns meses depois. A Emily logo depois, muito logo depois, e a Anne depois. Então as cenas de alcoolismo do Arthur são muito inspiradas no que eles viram com o Bramble, assim. Então, embora as pessoas criticassem, ai, que romance mórbido, mau gosto, vulgar, não sei o que lá, a Emily só não tava adorando a pílula, assim, ela tava mostrando algo que era muito próximo deles. Então, assim, de fato, os livros da Emily trazem muito dessa bagagem de vida que ela tem, que ela tinha, né? Apesar de ser muito jovem. A Emily morre com 29 anos, então assim, ela era muito nova, mas ela viu coisas horríveis suficientes para decidir escrever esses livros. Eu vi alguns vídeos sobre o Inquilina, onde eu vi a informação de que a Emily tinha medo da morte e que ela dizia que não queria morrer sem antes ter feito alguma coisa importante, né? Que ela queria fazer algo importante para as pessoas, o que nos ajuda a entender esse caráter didático dos seus livros, né? Esse alerta para a condição, para a educação das pessoas. A gente vê que a educação das pessoas é uma preocupação muito grande na obra da Anne, né? Como a má educação gera uma sociedade corrompida, né? E como isso vai em ciclos. A questão é que sempre alguém vai estar. Uma mãe ruim prejudica a vida dos filhos, né? Homens ruins colocam a vida das mulheres da família em risco também, né? Então, assim, é interessante esse panorama que ela apresenta, né? E o que faz com que ela seja, até por essa questão das extremas dificuldades que a Ellen passa, de como é que a Ellen vai cuidar não só da própria segurança, mas principalmente da do seu filho, visto que ela tá muito vulnerável ali às decisões do marido em relação a ela, numa situação de divórcio. Como é que ela vai resolver, né? Eu evitei dar spoilers até agora, então se você viu o vídeo até aqui e você não leu o livro, não quer spoilers, eu recomendo que você pare, mas assim, é um ótimo livro, uma grande recomendação. Eu vou começar a falar de pontos mais específicos agora, que aí é mais para quem leu ou não liga para spoilers, tá? Então eu vou aprofundar aqui em outras questões que são importantes, mas que para falar delas eu preciso dar os spoilers, ok? Bom, a Ellen, então, vai fugir de casa. O que ela vai decidir fazer, algo super arriscado socialmente, é que ela vai fugir com o filho, né? E ela vai começar a viver, então ela finge que é viúva, né? Ela chega nesse lugar lá fingindo que é viúva. E ela começa, como ela tinha esse talento para pintar, ela começa a pintar para se sustentar. Então ela começa a trabalhar para se sustentar. E ela tá escondida do Arthur para ele não atrapalhar a vida dela, né? Enfim, não tentar resgatar o filho e nem tirar o dinheiro dela. Essa casa onde ela tá vivendo é uma propriedade da família. Ela tem esse irmão de quem ela foi criada separada, mas é a ele que ela recorre. Ele supostamente seria um dos homens melhorzinhos do romance, assim, pra dizer, né? Os críticos que dizem que todas as mulheres essa é uma das críticas, né? Ai, todas as mulheres do romance são ótimas e todos os homens são corrompidos. Não, mentira. Você tem o Lawrence, esse irmão dela, que não é. Ele não é uma pessoa que faz grandes coisas no romance, mas ele é uma pessoa que fornece uma ajuda importante para a irmã no momento de desespero. Ele não se omite. Mas também tem todas as mulheres que são criticadas ao longo do romance pela sua superficialidade e pelo seu interesse em dinheiro, né? Inclusive mães que expõem as filhas a situações de risco e filhas que acabam fazendo escolhas equivocadas, baseado em riqueza, enfim, ou baseado numa satisfação instantânea dos prazeres, que era complicada naquela época, né? Não era um negócio tão fácil socialmente, você só se unir com alguém por prazer, depois desfaz a união aqui, não era assim que funcionava. Então a mulher ficava numa situação complicadíssima. A honra feminina era um negócio muito fácil de ser destruído naquela sociedade. Mas a questão é que a Anne traz a questão do trabalho feminino, né? O trabalho que dignifica, né? Uma visão bem protestante, assim, do trabalho, mas que, de certo modo, vai se dialogar com outras discussões, não necessariamente protestantes, né? A questão do autossustento, né? Da mulher que, nessa situação de extrema vulnerabilidade social, se ela consegue se sustentar, melhor para ela.
Porque muitas vezes não vai ter homem ali protegendo ela. Esse era o caso das próprias irmãs, né? Vocês veem que as irmãs, apesar de ter pai, apesar de ter irmão, elas percebem que o irmão tá dissipando a riqueza da família, que nem é riqueza, mas assim, o dinheiro da família. É a ele que cabe o direito da herança. Elas não têm a certeza de que vão se casar, a Emily e a Anne acabam realmente não se casando. Até nem dá tempo, né? Elas acabam morrendo cedo, mas acho que, não sei, me parece que 29 anos, que é a idade com a qual a Anne morre, talvez já fosse uma idade um pouquinho tardia, assim, ela talvez já fosse vista como alguém que sobrou. Embora nesse romance há a menção a um casamento que é feito com uma mulher de mais de 30 anos, algo assim, do tipo um casamento também meio feito na base do desespero, assim, vamos resolver aqui uma situação, e aí contrai esse matrimônio com uma mulher mais velha. Mas essa questão da mulher que trabalha, da mulher que precisa trabalhar, da mulher que tá numa classe social onde ela não tem segurança, daí ela precisa trabalhar, ela tá presente não só nos romances da Anne, você tem a preceptora lá do Agnes Grey, você tem aqui essa mulher que é de uma família de posses, né, uma família, o background dela é de família abastada, e ela, por essa situação matrimonial complicada, vai viver da venda dos seus quadros. E a Charlotte vai trabalhar disso também. A Charlotte também tem as suas personagens que são preceptoras e professoras, né, do Jane Eyre, no Villette, e que tem um paralelo com a vida delas mesmo, porque elas também trabalharam assim como professoras, como preceptoras, né? A gente só lê os romances das irmãs Brontë porque a Charlotte percebe que elas precisam fazer dinheiro de algum modo, então como eles tinham esse hábito de escrever por hobby, era algo que eles desenvolviam desde muito cedo, ela então convence as irmãs a tentar publicar os seus escritos, né? Então já é pensando nessa situação, a gente precisa se sustentar. Mas a mulher que trabalha é muito mal vista, não por acaso elas escrevem com pseudônimo. A Ellen, quando a Ellen chega em Wadesville Hall e as pessoas descobrem que ela pinta, as pessoas a veem como uma pessoa de uma classe inferior. Também tem a questão da casa que ela aluga, que é uma casa meio decadente, uma casa que está meio deteriorada e ela só aluga uma parte da casa. E o que vai mudar a percepção do Gilbert, né, o narrador lá das cartas, porque ele começa achando que a Helen é uma mulher pobre, porque ela precisa trabalhar, e mais à frente do livro ele descobre que não, que ela na verdade é de uma família abastada, que a casa dela com o marido traste é uma propriedade grande, enfim, ele descobre que na verdade ela estava numa classe social superior a dele. E essa também é uma das discussões que a Anne vai botar em jogo aí, que é essa coisa do arranjo do casamento por um arranjo com equiparação social, onde ela vai criticar, ela vai dizer que, tipo assim, essa não é o melhor motivo para alguém casar, né? O melhor motivo são as afinidades espirituais, né? E o que, no caso, é o caso da Ellen com o Gilbert, é a sua mútua cristandade, de certo modo, né? O fato de que os dois se orientam por um código moral cristão. Isso permite que eles tenham uma união mais equilibrada, e isso, na visão da Ellen, na visão da Anne, da própria autora, é mais importante do que um tá muito acima do que o outro no extrato social. Então essa também é uma crítica do romance. É um romance que tem bastante análise e crítica social, né? Essa questão feminina, então, né, a condição feminina e essa vulnerabilidade aí social, legal, faz com que o romance seja muitas vezes lido como o primeiro romance feminista. Eu não saberia fazer, tá? Dizer se é ou não, porque eu não li outros romances, eu não fui. Isso é uma coisa que demanda investigação e eu não fiz essa investigação, eu não posso fazer essa afirmação. Mas assim, já vi gente aventando que pode ser o primeiro romance feminista ou que é um romance proto-feminista. Eu não acho que a Anne está necessariamente advogando pelo divórcio aqui. O que eu acho que ela está pensando, como profunda cristã que ela é de que às vezes a mulher não tem escolha, porque os homens não estão sendo bons cristãos. Eu acho que a questão dela é a seguinte: se as pessoas fossem melhor educadas e levassem o código moral cristão a sério, as pessoas seriam mais justas entre si, menos cruéis, menos violentas, menos agressivas, mais respeitosas, inclusive mais profundas.
E a mulher não teria que ficar nessa situação complicada de se divorciar, de sair correndo de um relacionamento abusivo, né? De um relacionamento nocivo, perigoso, inclusive, tanto para ela quanto para os seus filhos. Então, assim, eu não saberia, é difícil saber se o que ela está dizendo aqui é que o divórcio é algo muito necessário, ou se ela está fazendo um diagnóstico aí pessimista da sociedade corrompida. Mas só o fato de ela trabalhar a questão, a condição feminina e toda a dificuldade envolvida aí, já possibilita, vamos dizer assim, que seja feita uma leitura feminista do livro, né? Inclusive porque ela defende um tipo de educação para a mulher mais aprofundado, menos infantilizante, né? E o tempo inteiro, quando eu leio a Anne Brontë, eu lembro da Mary Wollstonecraft, né? Eu falei da Mary na resenha do Agnes Grey e vou falar aqui agora de novo porque não tem como não lembrar. A Mary Wollstonecraft está falando precisamente disso. Ela está falando, ela está criticando os manuais de educação para a mulher, para o homem, a visão que o homem tinha de que a mulher tinha que ficar lá só. Assim, ela cita várias passagens de textos que dizem que a mulher é incapaz de pensar, que a mulher é incapaz de raciocinar, que o papel da mulher é servir o homem, é ser adorável, é ser agradável, é ser bonitinha. E a Mary vai mostrando como essa infantilização da mulher tende a ser nociva para a educação dos filhos, porque essa é a mulher, essa é a pessoa responsável pela educação dos filhos. Então, como é que você quer cobrar da mulher que ela educa mal os filhos, se a educação que ela recebe é altamente deficitária? Então, o que a gente pode dizer, e aí tem uma passagem do livro, assim, é uma passagem um pouco grande, eu não vou ler, onde os vizinhos desse novo lugar, lá para onde a Helen vai morar, estão questionando o fato de que ela protege muito o filho dela, de que ela fica, assim, muito vigilante. Ela fala, esse menino vai crescer um maricas, né? Ele não tá aprendendo as coisas da vida, não tá aprendendo as coisas do mundo, né? Ele não vai ser homem direito, né? Já a comunidade ali defendendo uma noção bem específica de masculinidade. E a Ellen vai fazer uma oposição da noção de homem e mulher. Então eles vão dizer assim, vocês diriam que a gente teria que educar as mulheres do mesmo jeito, ou vocês acham que as mulheres são incapazes de aprender informações no processo de educação? Então a gente também tem que expor as mulheres aos vícios para elas ficarem mais espertas, mais instruídas? E aí as pessoas vão dizer, não, óbvio que não. Ela fala, então qual é a diferença? Por que a gente prepara os homens para lidar com os vícios, expondo ele aos vícios, mas as mulheres a gente tem que resguardar do vício, assim, né? A experiência de terceiros, ela só vale para instruir as mulheres, não vale para instruir os homens têm que passar pela experiência. Então, assim, isso é uma coisa interessante também, que é a imensa capacidade argumentativa da personagem, né? A Ellen como essa mulher que vai argumentando e vai mostrando, vai fazendo diagnósticos também e vai mostrando a sua capacidade de análise das situações. Bom, enfim, eu falei para caramba, né? O vídeo tá muito grande, mas é porque o romance é realmente muito, muito interessante e ele traz essas questões que continuam muito atuais, né? E que são ainda muito discutidas hoje. E acho que é interessante para a gente pensar definitivamente como a Anne foi corajosa de tratar isso sem atenuar, né, sem eufemismos. A história, de certo modo, também se insere um pouco nessa coisa da guerra dos sexos, né? Então, de as pessoas, de homens e mulheres ali tentando disputar narrativas de acordo com um desequilíbrio que sempre acontece, né? Fala-se muito, quando você começa a estudar as Irmãs Brontë, sobre a influência do Shakespeare, né? Como haveria muitas situações de Shakespeare no trabalho das Irmãs Brontë, mas o Shakespeare também era um autor que trabalhava muito essa questão, né? No A Megera Domada, a Comédia dos Erros, Comadres de Windsor, né? Então são histórias de tensão onde as mulheres estão, de certo modo, tentando superar uma situação corrente de estarem subjugadas aos desejos, às vontades, enfim, é uma cultura predominantemente masculina, né? E eu acho que a história da Anne se insere aí também nessa tradição. E é isso, um romance que eu amei ler. Acho que a gente precisa tentar resgatar a Anne, sim, porque
um romance que não perdeu a relevância e que é literariamente tão forte, né? Com cenas tão fortes, com diálogos tão bons e com uma personagem feminina tão forte, que talvez incomode às vezes pela quase perfeição, né? Uma personagem que falha pouco e que claramente acho que a Anne constrói aqui esse ideal moral na figura da Ellen, né? Essa mulher que representa esse ideal, tá aqui para figurar esse ideal que a Anne almeja e para servir de contraste aí a toda a corrupção social que a Anne está analisando, explanando e criticando. Então é isso, um grande romance. Fica aí a indicação. E muito obrigada a todo mundo que indicou, né? Quando eu falei que ia ler, muita gente falou que tinha lido, que tinha gostado muito. E muito obrigada também pela companhia nesse vídeo que ficou bastante grande. Feliz ano novo para todo mundo, que em 2021 a gente possa continuar conversando sobre livros e trocando figurinhas, que a gente tenha leituras incríveis nesse próximo ano. Beijinhos e até a próxima. Tchau!